Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Vamos dar sequência aqui à nossa fase 3 das operações típicas, certo? Na fase 3 eu vou te trazer os principais atos e fatos contábeis no âmbito da contabilidade pública que já caíram em prova e que é importante que você tenha um domínio, beleza? Vamos dar primeiro uma visão geral aqui como é que vai ser. Então, nessa fase 3, a gente vai falar, por exemplo, aqui, compra de automóvel, alienação de imóvel com ganho de capital. Vai ser esse bloco. Nos blocos seguintes, a gente vai falar sobre operação de crédito e juros, amortização da dívida, amortização de empréstimo, doação concedida de bens móveis, doação recebida de bens móveis, depreciação, impairment, reavaliação, contratos, depósito de calção, devolução de calções, restos a pagar não processados, inscrição, liquidação e pagamento, restos a pagar processados, inscrição e pagamento e precatório judicial. Beleza? Então, como é que a gente vai funcionar? Como é que a gente vai trabalhar aqui e trabalhar na aula? É importante que você tenha, vamos aqui para o nosso quadro, né? É importante que você tenha, nesse primeiro momento, esse documento. Pode ficar com a câmera parada, só vou chegar um pouquinho mais perto aqui. Ó. Você tem que estar com esse documento aqui, ó. Certo? Esse documento é o plano de contas aplicado ao setor público, esquematizado por este professor, o professor Pacelli. O que tem aqui? Aqui tem as principais contas. À medida que você vai trabalhando essa aula e que você vai acompanhando o plano de contas, você vai ganhando desenvoltura, vai ganhando confiança, e aí depois você vai fazer tudo automaticamente da sua cabeça. Mas você tem que ir por fases. O primeiro passo é usar o plano de contas junto com você nos lançamentos. Beleza? Aí você vai dominar bem essa questão aí de lançamentos contábeis. Segunda dica é o seguinte. Para você bem nos lançamentos, é sempre bom a gente trabalhar com o ativo, com o passivo e com o patrimônio líquido. E aí eu digo, cara, se você vai comprar um imóvel, se você vai alienar um bem, você tem que ter dinheiro, você tem que ter imóveis. Para facilitar essa primeira parte aqui, vamos colocar aqui caixa. Vamos colocar aqui veículos que eu vou comprar, mas vai estar zero. E vamos colocar imóveis. Vamos colocar dois imóveis, o imóvel A e o imóvel B. Já para facilitar. No caixa, vamos supor que no caixa a gente tem, por exemplo, R$1 milhão. De veículos, por enquanto, a gente tem zero. Imóveis, vamos colocar aqui um imóvel de 200 mil e um imóvel de 300 mil. Se não tiver mais nada, que vai dar 1 milhão e 500, então no meu patrimônio líquido eu tenho 1 milhão e 500 mil. Então pronto. Esse é o nosso ponto de partida. Então você vai notar que em cada bloco desse de lançamentos facilita você saber o óbvio. Cara, se eu vou comprar alguma coisa porque eu tenho dinheiro. Se eu vou alienar alguma coisa é porque eu tenho algo para alienar. Porque se você não imaginar que tem uma situação antes para que ocorra um fato subsequente, a coisa complica. Beleza? Então vamos lá. Só para não perder aqui, compra de automóvel. Então, esse automóvel, pelo que eu coloquei aqui no slide, ele é um automóvel que você vai primeiro receber a nota fiscal e vai levar um tempo para conferir, certo? Mas antes da gente partir para os lançamentos, qual é a segunda dica que eu tenho para te dar? A gente tem que saber que a gente vai trabalhar com as seguintes contas. A gente vai trabalhar com o 6.2, certo? E aí no 6.2 de despesa, né? Vamos trabalhar aqui primeiro com despesa. No 6.2, você vai ter aqui as seguintes contas. Você vai ter crédito disponível, você vai ter crédito empenhado a liquidar, você vai ter crédito empenhado
em liquidação. Você vai ter crédito liquidado. E você vai ter crédito pago. Certo? Seria isso daí. Além disso, você vai ter o grupo 7.2. Aí você vai ter as seguintes contas. Disponibilidade por destinação de recursos. Vamos usar DDR, que fica melhor. Disponibilidade por destinação de recursos. A utilizar, porque não é obrigatório esse a utilizar, ele é facultativo. Seria a primeira conta. Aí você vai ter DDR comprometida por empenho. Você vai ter DDR comprometida por liquidação. E você vai ter DDR, que é disponibilidade por destinação de recursos, utilizada. Então essas são as contas importantes. Então você vai ter aqui, ó, só para deixar claro, você vai ter aqui uma conta, duas contas, três contas, quatro contas, cinco contas. Aqui você vai ter uma conta, duas contas, três contas, quatro contas. Beleza? Lembrando, essas contas aqui são de natureza orçamentária. Essas aqui, ó. Essas contas aqui são de natureza de controle, certo? Que é um antigo subsistema orçamentário que ainda existe. Tanto faz na prova usar subsistema orçamentário ou natureza orçamentária. Eu não marcaria errado na prova, porque ele usou subsistema orçamentário. Mesma coisa aqui. São contas de natureza de controle. Eu não marcaria errado na prova, porque o examinador usou subsistema de compensação. O erro, com certeza, se tiver, está em outro lugar. Beleza? Mas lembrando que, formalmente, os subsistemas orçamentário, compensação e patrimonial foram excluídos com a NBCT 16.2, revogada ao final de 2017. Ao final de 2016 e início de 2017. Beleza, pessoal? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos contar a historinha do lançamento dos veículos comprados, certo? Veículos adquiridos. Então, primeira coisa, fase 1. Agora eu vou falar de veículos, tá? Veículos. Aí o primeiro lançamento do veículo é o seguinte, olha, eu fiz um contrato, eu vou empenhar para receber os veículos. Para a empresa mandar os veículos, primeiro ela quer receber a nota de empenho. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter aqui natureza orçamentária e você vai ter natureza de controle. Aqui você vai ter débito, aqui você vai ter crédito, aqui você vai ter débito, aqui vai ser crédito. Suponha que esses veículos sejam no valor de, no valor de 150 mil. Então, veículos, 150 mil. Então, primeira coisa que você vai fazer, se você tinha... Aí lembrando, por que eu tenho um crédito disponível? Vamos supor que a minha LOA seja de 10 milhões de reais. E vamos supor que eu tenho no caixa aqui, como eu disse aqui, 1 milhão de reais. Pronto, está faltando completar isso aqui. Então eu tenho 10 milhões de reais aqui e tenho 1 milhão de reais aqui. 10 milhões de reais é o que eu tenho na LOA, é a dotação aprovada na LOA. E 1 milhão de reais é o que eu já arrecadei, que eu posso utilizar. Beleza? Aí o que é que acontece? Como é que seria o lançamento agora? De natureza orçamentária ou subsistema orçamentário? Natureza de controle ou subsistema de compensação? Primeira coisa, você vai empenhar 150 mil. Então o que é que vai acontecer aqui? Aqui vai ficar 9.850 e aqui vai ficar 150 mil. Certo? O que é que vai acontecer agora? Isso aqui são contas credoras. Como é que você diminui uma conta credora? Debitando. Então, o que é que você vai fazer? Você vai debitar crédito disponível.
e você vai creditar em crédito, empenhado, a liquidar. No valor de quanto, pessoal? No valor de 150 mil. Vê se está tudo ajustado aqui, está aparecendo, está tudo certo. Natureza de controle. Qual vai ser o lançamento agora? Você vai fazer o seguinte. Agora você vai trabalhar com essa. Ó. Eu não empenhei 150 mil, então aqui vai ficar 850 mil e aqui vai ficar 150. Então, mesma coisa, eu vou debitar DDR a utilizar, mas não precisa ter esse utilizar na prova, tá? Isso aqui é só para facilitar. E eu vou ter DDR comprometida por empenho. Então, pessoal, esse é o registro do empenho. Note, eu não mexi no ativo, passivo e patrimônio líquido. Por quê? Porque eu não recebi nenhum veículo ainda. Eu só empenhei, foi um ato. Então, nesse caso, nesse tipo de lançamento aqui, nesse tipo de evento, eu não trabalho com contas de natureza patrimonial. Eu só trabalhei com contas de natureza orçamentária e de controle. Beleza? Então, a parte do empenho foi. O que é que a gente vai fazer agora, que é como eu coloquei nos slides? Eu vou receber os veículos, mas eu não vou conseguir liquidar ao mesmo tempo. Eu vou precisar de um tempo maior para liquidar. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos apagar isso aqui. Vamos tirar esse natureza de controle, que a gente não vai usar ele agora. Vamos deixar o de natureza orçamentária. E vamos fazer agora o seguinte. Veículos. Agora eu vou receber. Aí aqui eu vou ter natureza patrimonial, débito e crédito. Aí como é que seria o lançamento? Agora preste atenção. Como eu estou em liquidação, vai demorar para eu conferir. Eu vou zerar aqui e vou somar 150 mil aqui. Então o que é que você vai fazer? Você vai debitar crédito empenhado a liquidar, crédito empenhado a liquidar, e eu vou creditar em crédito empenhado em liquidação. Certo? Porque eu estou liquidando aquele valor. Então eu debitei aqui, creditei aqui. E natureza patrimonial. Agora você não recebeu o veículo, então o que é que vai acontecer agora? Ó? No valor de 150 mil. Aqui agora vai aumentar 150 mil. Só que na hora que aumentar 150 mil, o que é que você vai ter aqui? Você vai ter fornecedores com o atributo F no valor de 150 mil. Beleza? Seria isso. Então, qual seria o lançamento aqui? Você vai debitar veículos e vai creditar fornecedores com o atributo F no valor de 150 mil. Então, com isso, a gente já superou a segunda fase. Só corrigir aqui, ó, só para deixar claro. A primeira fase foi o empenho. A segunda fase foi o recebimento. Agora a gente vai para a fase 3. O que é a fase 3? Eu consegui terminar de conferir os veículos. Beleza? Vamos lá para a fase 3? Então vamos apagar aqui. Fase 3 seria agora término da conferência. Término da conferência. Término da conferência. Aí como é que a gente vai fazer aqui? Natureza orçamentária vai ter de novo. Não vai ter natureza patrimonial e vai ter natureza de controle. Então como é que vai funcionar aqui? Natureza de controle, débito e crédito. Natureza orçamentária aqui. Aí o que é que vai acontecer agora?
vai ser o seguinte. Eu não terminei de conferir, então é porque eu liquidei. Então aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 150 mil. Vamos matar isso aqui primeiro. Então você vai debitar crédito empenhado em liquidação, crédito empenhado em liquidação, e você vai creditar em crédito liquidado. Isso no subsistema orçamentário ou contas de natureza orçamentária. 6.2, tudinho aqui, 6.2, 6.2. Só que agora você comprometeu o recurso por liquidação. Então aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 150 mil. Então como é que vai funcionar aqui agora? Você vai debitar DDR comprometida por liquidação e você vai creditar em DDR, desculpa, cometi um equívoco aqui, DDR comprometida por empenho, porque você debitou essa conta aqui, ó. Você debitou essa conta. E você vai creditar em DDR comprometida por liquidação. Pronto. Seria isso. Aí você vai me perguntar assim, não vai ter nenhum lançamento no subsistema patrimonial ou nas contas de natureza patrimonial? Resposta, não. Por quê? Porque na hora que eu recebi o veículo, eu já reconheci a obrigação no passivo e ela já está com atributo F. Ela já passou pelo estágio do empenho. Ainda que eu ainda não tenha liquidado ela formalmente. Então, na hora que eu liquido, não necessariamente eu vou trabalhar com contas de natureza patrimonial. Isso é algo que chama a atenção das pessoas que estão tendo contato pela primeira vez com a matéria. Então, nem toda vez que você liquida, você vai trabalhar com contas de natureza patrimonial. Isso dentro da nova contabilidade pública praticada desde 2016. Certo? E aí está faltando o quê, pessoal? Está faltando agora você pagar. Então, como é que vai funcionar agora? Fase 4. Pagamento. Vamos tirar aqui. Agora você vai pagar. Pagar. Então, como é que vai funcionar aqui? Eu vou só acrescentar aqui agora contas de natureza patrimonial, débito e crédito. E vamos apagar isso aqui também, né? Para não complicar. Aqui também vamos apagar. E vamos lá, um a um. Vamos começar pelo mais fácil. Eu paguei, então aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 150 mil. Então como é que vai funcionar? Eu vou debitar crédito liquidado. E eu vou creditar em crédito pago. Natureza de controle ou compensação. Eu não vou utilizar o recurso? Vai. Então aqui vai ficar 150 mil e aqui vai ficar 0. Como é que vai ser aqui? DDR comprometida por liquidação. DDR utilizada. Natureza patrimonial. Agora o que é que vai acontecer? Eu vou tirar esse valor daqui, essa obrigação, e eu vou tirar dinheiro daqui. Aqui vai ficar 850 mil. Então o que é que você vai fazer? Você vai debitar ou creditar caixa? Vai creditar caixa. Você vai debitar ou creditar fornecedores? Vai debitar fornecedores. Porque fornecedores é uma conta credora. Como é que você diminui uma conta credora? Debitando. Então você vai debitar fornecedores e você vai creditar caixa. Isso nas contas de natureza patrimonial ou do subsistema patrimonial. Lembrando que isso aqui é a fase 4. Com isso, pessoal, a gente matou aqui, a gente matou literalmente o que a gente precisava saber sobre aquisição de veículos, certo? Sendo que eu precisei receber a nota, é um tipo de aquisição diferente,
que na verdade é diferente, mas é a prática do dia a dia. Primeiro você recebe, você vai demorar para conferir, e aí como vai ter um lapso temporal entre o recebimento do veículo e a conferência da nota fiscal, você vai ter 4 fases, beleza? Vamos agora falar sobre o segundo slide, só para deixar claro aqui, próximo slide, só conferindo o que a gente fez. Ó. Então, tudo certo, acho que aqui não teve nenhum problema. Batemos direitinho aqui de acordo com a regra. Vamos falar agora de alienação de imóveis. Então, alienação de imóveis, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo isso aqui, que a gente não vai precisar mais usar. Vamos apagar isso aqui que a gente já usou, né? Esse aqui também a gente não vai precisar. Fornecedores já foi. A gente vai falar agora de receita, então. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com as seguintes contas. Tudo é, digamos assim, o D0. O status zero, V0, aquele negócio de física que a gente aprendeu aí, né? Antigamente no ensino médio. Então você tem o T0, é o ponto de partida. Então o ponto de partida está certinho. Aqui vai ter 1 milhão, 1 milhão e 500, 1 milhão e 500, beleza? Tem aqui. Como a gente vai trabalhar com alienação de imóveis? A gente vai ter aqui, vamos pegar aqui outra cor. Vamos pegar aqui 6.2, receita. Em receita é mais fácil, a gente vai trabalhar apenas com 2 contas. Então a gente vai ter receita a realizar, receita a realizar, e aqui a gente vai ter receita realizada. E aí, quando a gente, isso aqui é contas de natureza orçamentária, e aqui embaixo natureza de controle, também subsistema de compensação, não marco errado, eu não marco errado não só por causa disso. Aqui a gente vai trabalhar com as contas 7, vamos usar aqui a mesma cor para não confundir. Vamos trabalhar aqui com 7.1, desculpa, 7.2 e aqui 8.2. Certo? Só fazendo a correção, eu acho que no vídeo passado eu coloquei 6.2, 7.2. Na verdade, deveria ser 6.2 e 8.2, tá? Então, só lembrando, na despesa, quando está falando de aquisição de veículos, o certo seria 6.2 e 8.2. Eu acabei jogando aqui um 7.2. O 7.2 vem agora. Então, aqui, só para deixar claro, deixa eu pegar até o material para não ter problema. Só para não ter problema mesmo. Isso. Então, para não ter dúvida, no quadro anterior que eu já apaguei, não lembro se foi isso, mas só para não ter dúvida, na despesa seria 6.2, certo? E aqui embaixo, no controle da disponibilidade de recursos, seria 8.2. Eu não sei se eu usei 7.2, mas deveria ter sido 8.2. Agora que a gente vai falar de receita, sim, eu vou trabalhar com o 7.2 e o 8.2. Aí no 7.2 você vai trabalhar com a conta CDR, controle da disponibilidade de recurso, e você vai trabalhar com a conta no 8.2 DDR a utilizar. Que foi a mesma conta, pessoal, que a gente usou quando a gente falou da despesa. Então, na despesa a gente usa essa e outras que estão abaixo, no 8.2. Na receita, quando entra dinheiro, eu trabalho com 7.2 e 8.2. Beleza, aí vamos supor que a gente vai alienar esse imóvel pelo valor dele, R$200 mil. Então aqui vai ficar fácil, porque eu vou ter contas de natureza orçamentária, eu vou ter contas de natureza de compensação, controle, e eu vou ter contas de natureza patrimonial. E eu vou vender por 200 mil. Vamos começar pela de patrimonial. O fato é o seguinte, isso aqui vai ficar 0, e aqui vai somar mais 200 mil. Perfeito? Então, o que é que vai acontecer? Débito, crédito. Então, eu vou debitar caixa e eu vou creditar imóveis no valor de 200 mil. Não tem nenhum problema aí. E aí, nas contas de natureza de controle, eu vou aumentar 200 mil aqui e eu vou aumentar 200 mil aqui. Então, o que é que vai acontecer? Débito, crédito. Eu vou debitar 7.2 CDR, controle da disponibilidade de recursos, e vou creditar 8.2 DDR, a utilizar.
Lembrando que esse a utilizar é facultativo, certo? Então, esse seria o lançamento. E no caso da receita? A minha receita a realizar, a minha despesa eram 10 milhões, aqui também vai ser 10 milhões. Certo? Porque é o que foi aprovado na LOA. Um exemplo. Se aqui era 10 milhões a realizar, o que é que vai acontecer? Aqui eu vou reduzir, porque eu vou arrecadar 200 mil, então aqui vai ficar 9.800. E aqui vai aumentar 200 mil. Então, qual seria o lançamento? Você vai debitar a receita a realizar. E você vai creditar em receita realizada. Beleza? Com isso, pessoal, a gente fechou o registro, o evento, os 3 lançamentos, quando ocorre a alienação de bens, que o valor alienado foi o mesmo valor do imóvel. O valor contábil líquido do imóvel era 200 e eu vendi por 200. Só que, e se eu vender o imóvel por um valor maior? Por exemplo, ele vale 300 e eu vou vender ele por 450. O que vai mudar aqui, basicamente? Então, vamos lá. Você vai... Vamos apagar tudo, né, para facilitar. Então, esse aqui já foi. Vamos deixar esse aqui. Esse aqui não vai precisar mexer. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer assim, ó. Você agora... Vamos começar pelo caixa e pelos imóveis. Você vai colocar no caixa, vamos colocar aqui essa cor, você vai colocar no caixa mais 450 mil, só que você só vai dar baixa em 300. Se você vai aumentar 450 e vai dar baixa em 300, é porque você vai aumentar 150 mil no seu patrimônio líquido, ou seja, vai aumentar 450 mil aqui, você vai dar baixa em 300, mas por quê? Porque o seu PL aumentou 150. Então, como é que seria o lançamento? Você colocaria, por exemplo, caixa, que foi o valor que entrou, 450 mil, imóveis, 300 mil, e você teria crédito, variação patrimonial aumentativa, 150 mil. Esse seria o lançamento. Aí o que é que acontece? Ao registrar 450 mil, você realizou 450 mil. Então, você vai tirar 450 mil daqui e vai aumentar 450 mil aqui. Então, você vai debitar a receita a realizar no valor de 450 mil, debitar vai diminuir, e vai creditar a receita realizada no valor de 450 mil. Então, aqui vai ser 450 mil. E aqui a mesma coisa. Como vai entrar no seu caixa 450 mil, você vai somar 450 mil aqui e vai somar 450 mil aqui. Beleza? Então, você vai debitar controle de disponibilidade de recursos, 450 mil, debitar, e vai creditar DDR, aspas, a utilizar, de 450 mil. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui nos slides, ver se tem mais alguma coisa. Alienação com imóvel, e aí vamos fazer umas questõezinhas aqui. Considerando que determinada entidade governamental tenha adquirido à vista um imóvel para uso em suas atividades operacionais, julga os itens a seguir. Como se trata de um fato permutativo, a compra do imóvel não afetará o patrimônio líquido. Verdadeiro. Porque ele não falou. Ele não falou que ia ter ganho de capital. Como não teve ganho de capital, verdadeiro. B. A realização de receita de alienação de bens móveis deve ser contabilizada mediante lançamentos no subsistema financeiro, orçamentário e patrimonial, o que gera um débito na conta de receita realizada e um crédito na conta de alienação de imóveis. Pessoal, está tudo errado aqui. Primeiro, que não tem subsistema financeiro. É orçamentário, patrimonial e compensação. O lançamento seria débito. Preste atenção. Débito. Receita a realizar. Ele está falando que é débito, receita realizada. Receita realizada é crédito. Então é débito, receita a realizar, crédito, receita realizada. Errado. C. Considere as classes do plano de contas. Beleza? Para o registro da venda de um ativo imobilizado com ganho, quanto à natureza patrimonial da informação, são apenas utilizadas contas. Olha, se ele só quer de natureza patrimonial, pessoal, então você não vai usar, você só vai usar as contas 1, 2, 3 e 4. Onde tiver
5, 6, 7, 8, pode marcar errado. Vamos lá? Ó, aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado. Então só ficou entre a opção A, B e C. Sendo que, como tem ganho de capital, você vai trabalhar com VPA. VPA é classe 4. Então, necessariamente tem classe 4. E como entra dinheiro no caixa, necessariamente tem classe 1. Então, a resposta, necessariamente, tem que ter classe 1 e classe 4. Por isso que o gabarito é letra C de casa. Beleza, pessoal? Então, encerramos por aqui. No próximo bloco, a gente volta com mais eventos para a gente usar o nosso quadro aqui e você fixar ao máximo a matéria. Fiquem com Deus e até a próxima.